M. Night Shyamalan, esse diretor indiano que simplesmente se estabeleceu rapidíssimo dentro de Hollywood. E quando você pensa em Shyamalan, você sempre lembra de um filme que no final tem uma reviravolta muito grande. Ele é considerado um dos integrantes dessa nova geração de suspense, thriller, mistério, e ele é muito influente hoje em dia para novos diretores que estão surgindo do mesmo gênero. Mas quando a gente entra em debate ao falar o nome de M. Night Shyamalan, a gente sempre vai para o caminho se ele é um diretor genial ou não, se ele é um... Algumas vezes eu já ouvi o pessoal falando que ele é uma farsa, enganador, que ele não sabe escrever final, que ele sempre quer colocar uma reviravolta no final. Tem pessoas que amam o Shyamalan, acham que ele é muito revolucionário pro gênero. E tem uns que acham que ele sempre faz a mesma coisa em todos os filmes. Eu vou contar um pouco da história dele, tentar entender como ele chegou em Hollywood e dar uma analisada na filmografia dele e tentar chegar na conclusão se ele é um diretor genial ou enganador, como alguns falam. Para você que não sabe, o M. Night Shyamalan é um dos diretores mais bem-sucedidos na história. Ele já lucrou 3,3 bilhões de dólares. Ele já recebeu algumas indicações ao Oscar, algumas indicações ao BAFTA e uma indicação ao Globo de Ouro. Bom, o primeiro filme do M. Night Shyamalan ele fez enquanto ele estudava no cinema de Nova York. E esse filme se chama Praying with Anger. Algo como Orando com Raiva. É um filme independente que ele escreveu, produziu e dirigiu. E estrelou nesse filme. Então não é só agora, nos últimos filmes, que ele gosta de fazer uma participação especial. Desde o primeiro filme ele gosta de tentar se inserir nele. Bom, esse filme é um filme semi-biográfico que conta a história de Dave Rahman, que volta para o seu país natal para passar um ano como uma parte de um programa de intercâmbio universitário. Ele fica inicialmente relutante, mas sua mãe insiste e ele respeita os desejos dela. E quando ele vai para o seu país natal, ele descobre que o seu pai faleceu. E seu relacionamento com o pai sempre foi meio frio e distante. Então esse filme promete debater assuntos como religião, como relacionamento com os pais, relacionamento com seu local de origem, o local onde você cresceu, onde estabeleceu algumas relações, como você volta depois de um grande tempo longe, distante. E claro, se tratando de um filme que se passa na Índia, que os indianos têm esse negócio forte de deixar a sua parte indiana para viver uma cultura americana. Enquanto tu volta para o seu país de origem, enquanto você muda, quanto que aquele antigo você morre ou quanto aquilo ainda vive dentro de ti. Então esse filme já se destacou por debater esses temas bem profundos, que ele recebeu um amplo lançamento para distribuição convencional e foi exibido principalmente nos festivais de cinema. Exibido no FI Fest de 93 e ganhando assim o First Film Competition para cineastas independentes americanos. E depois de alguns anos ele conseguiu finalmente assumir um projeto dentro de Hollywood. O primeiro projeto dele foi o filme Wide Awake. Traduzido de uma forma mais literal, é como se fosse Totalmente Acordado. É um filme completamente diferente do que ele iria fazer depois, nos próximos anos. Uma comédia-drama. É um filme bem mornão, tá? Poucas pessoas já ouviram falar. Até mesmo dentro dos Estados Unidos esse filme é bem desconhecido. Imagina aqui no Brasil, então. Mas ele foi extremamente importante pro Shyamalan começar a sua carreira dentro de Hollywood, para assim, então, o Sexto Sentido ser o maior estouro da carreira dele de longe e para ele consolidar esse termo Shyamalan das coisas, esse final com uma puta reviravolta, esse filme de suspense, thriller que constrói uma puta reviravolta no final. Um dos projetos que ele mais lucrou da história, que foi de 600 milhões de dólares. É muito raro tu ver ultimamente filmes, thrillers de mistério, suspense psicológico ganharem tanta bilheteria. Tudo bem que é 1999, era um período muito, mas muito antes do boom de filmes de herói, mas era um período que grandes blockbusters não tinham nada relacionado a terror, suspense, temas mais sérios. Para você ter uma ideia, o segundo filme nessa época com maior bilheteria
foi Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma. Ou seja, ele só não é a maior bilheteria da história porque tinha Star Wars nesse mesmo ano. E é claro, aquele Ameaça Fantasma, consequentemente, fazia muitos anos que não tinha nenhum Star Wars. Então é claro que qualquer filme naquela época ia perder para Star Wars, né? Enfim, por muitos e muitos anos, e até hoje, ele é considerado um dos filmes com os roteiros mais brilhantes da história. Estabelecendo assim um roteiro onde ele sempre colocou dicas pra tu concluir quando chega no final do filme. É aquele filme que não traz um final bombástico à toa. Sempre estava ali, ele sempre te deu as dicas pra tu trazer a tua conclusão, que foi muito visto como inovador e colocou o Shyamalan como uma das grandes promessas dentro de Hollywood. Para comprovar esse argumento, um ano depois ele fez um filme que pra mim é o meu favorito do Shyamalan, que é Corpo Fechado. Esse também fez uma baita bilheteria de 300 milhões de dólares, tanto no seu sentido, tanto esse filme teve o Bruce Willis fazendo o papel principal e trazendo aqui o Samuel Jackson como o antagonista, ou pode-se dizer, o vilão. Uma história interessante é que esse filme foi feito conjuntamente com a Disney, porque ele soube trazer essa mistura de formatação de filmes de herói, trazendo essa história de origem de um filme de herói e ao mesmo tempo trazendo uma dúvida de como esse homem comum, entre aspas, como essa pessoa comum conseguiu esses poderes para confrontar as ideias desse herói, para ser o oposto, para ser o antagonista, muito similar com o que a gente vê nos quadrinhos, por exemplo, o Batman e o Coringa, né? E tem uma história curiosa que o marketing foi feito Touchstone Pictures. E o Shyamalan falou que não gostou muito de como esse filme foi divulgado, anunciado, porque ele foi vendido como um filme tradicional de história em quadrinhos. E nessa época era meio mal visto, porque não tinha muitos filmes bons de heróis nessa época. Então a Touchstone resolveu vender o filme como um thriller psicológico, muito, mas muito semelhante ao Sexto Sentido, né? Daí tu escolhe o lado, quem tu acha que saiu certo nessa história. A Touchstone tentou jogar no seguro, né? Porque o Sexto Sentido foi um sucesso absoluto e queria surfar nisso, né? Os outros filmes que ele fez foi Sinais. Esse filme é o filme que divide bastante opiniões e já bota o Shyamalan como um cara que quer trazer esse final com uma reviravolta muito grande, tentando repetir a fórmula de Sem Sentido. Ele é acusado disso, né? Aqui o Shyamalan conseguiu trazer um suspense através de invasão alienígena que poucas vezes tinha sido feito na época. O maior defeito desse alienígena é ser alérgico à água, na verdade, água é mortal pro cara, e ele vem aqui pra Terra, que é basicamente água. E os seres humanos são feitos de água, tudo é água. Enfim, pra mim isso não encaixa na minha cabeça, não faz o menor sentido. Daí depois de 2 anos ele fez A Vila. Esse filme teve um orçamento muito parecido com os outros filmes, conseguiu um sucesso comercial de novo. Ele é um cara que tem muita capacidade de fazer projetos que se pagam. Esse filme é um dos mais polêmicos dele, né? Esse filme, pela crítica, foi um dos primeiros indícios daquela coisa que eu falo pra vocês, dele ficar famoso por esses finais meio grandiosos demais pra segurar a trama. Aqueles finais que destroem completamente toda a jornada que tu tá vendo ali. A Vila começa com uma premissa extremamente interessante, só que o final é tão grandioso que foi difícil de sustentar o filme todo. Então A Vila, digamos que foi uma das primeiras quedas de qualidade dele. E eu falo isso com aspas porque muitas pessoas gostam da Vila e acham um filme bem interessante. Eu acho que o filme realmente tem uma complicação ali na parte final dele, né? E A Dama da Água eu acho que foi o primeiro filme que não conseguiu se pagar. Ele de novo fez um orçamento em torno de 70 milhões, a média que ele fez nos outros filmes também. Só que esse filme aqui teve um lucro de 72 milhões, ou seja, ele não conseguiu se pagar. Porque esse orçamento não conta o marketing que foi feito nesse filme, né? E um dos filmes que eu menos gosto da filmografia dele é Fim dos Tempos. Esse filme é complicado. É simplesmente o Ar Assassino. O Mark Wahlberg e a Zooey Deschanel têm uma sintonia horrorosa. Só que, de novo, ele fez um marketing muito bom ao ponto desse filme se pagar muito. Ele diminuiu o orçamento, colocou o orçamento de 48 milhões e conseguiu um lucro de 170 milhões.
E tu via nos trailers, tu via como ele é anunciado, aquelas pessoas se matando, caindo no prédio em sequência, alguma coisa estranha tá acontecendo e ninguém sabe o que é. Criou um clima de tensão muito, mas muito convincente que fez as pessoas irem no cinema pra saber, tá, o que é isso que tá matando as pessoas, né? Que história é essa, né? Muitos críticos assumiram que a maior inspiração para esse filme é Os Pássaros, do Hitchcock. Para você que não sabe, o Shyamalan é fã do Hitchcock e se inspira muito nos filmes dele, atribuindo a essa ameaça parece vazia, mas que tem muito perigo, né? Mas o desenrolar teve um outro resultado e fez esse filme ser bem odiado do Shyamalan, né? E assim, galera, a gente tava falando aqui de filmes que não tiveram aquele sucesso como o começo de carreira dele, aquelas críticas negativas, mas não destruindo o filme, não crucificando o filme. E esses dois próximos a gente pode considerar fácil como um dos filmes que simplesmente manchou, entre aspas, a carreira dele. Que é O Último Mestre no Ar, o famoso Avatar e Depois da Terra. Os dois filmes teve um orçamento muito maior do que ele tá acostumado a lidar, e ainda bem que ele conseguiu se pagar até ali, né? Mas muitos fãs do Shyamalan nem consideram que é um filme muito autoral dele. O Último Mestre do Ar é um desastre em tudo que ele tenta fazer. Em apresentar o universo, em criar a cena de ação. Esse filme simplesmente não absorve nada do que a animação tem de essência, de legal, de carismático. Até o lance dos poderes não é bem explorado aqui. É um filme desastroso, como Depois da Terra. E tu pode apostar, se tu perguntar pro Will Smith, com o Jaden Smith, pro Shyamalan, pra produtora, se tu perguntar pra eles se eles pudessem não ter feito esse filme, eles não fariam. Porque é um filme muito, mas muito fraquinho, não acrescenta pra ficção científica um novo olhar, a história vai pra lugar nenhum. E aqui já dá uma queimada muito tensa no ator Jaden Smith, né? O marketing se apoiou muito nessa volta dos dois atores, pai e filho, atuando juntos, né? Eles já fizeram isso na espera de um milagre, né? E depois desses dois filmes que não deram certo, ele fez A Visita. Esse filme consegue ter um orçamento menor do que o Totalmente Acordado teve, de 5 milhões de dólares. E conseguiu lucrar ali 90 milhões de dólares. E tu consegue ver através do elenco que não tem ninguém muito estrelado. É um filme que conseguiu um pouco suavizar aquela energia ruim que estava nesses dois lançamentos que ele fez, tentando voltar para aquela premissa mais básica, mais Shyamalan das ideias, mas não foi o suficiente para tirar esse estigma dele desses dois últimos filmes que ele fez. Mas finalmente, um filme que fez ele retornar para um dos nomes mais bem falados dentro de Hollywood foi O Fragmentado, que tem uma história mas muito legal, né? Esse lance do James McAvoy desenvolver várias personalidades, trazendo esse sintoma como um sintoma dentro de um filme de terror, como um assassino, um serial killer agiria dessa forma, e fazendo uma boa dupla com a Anya Taylor-Joy, que nessa época ela não estava tão estourada como ela está hoje em dia, né? E com apenas um cenário bem simplista e jogando muito para cima do ator promissor que era o James McAvoy nessa época, o orçamento era bem pequeno, de 9 milhões de dólares, e assumindo um lucro absurdo de 300 milhões de dólares. Mas ele fez um negócio que não sei se ele se arrepende ou não. O personagem do Bruce Willis de Corpo Fechado aparece no final de Fragmentado, trazendo de forma oficial esse universo da trilogia Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, né? Que depois de 3 anos o Vidro veio à tona, trazendo de novo o personagem Samuel Jackson, Bruce Willis. Que sério, gente, esse filme começou em lugar nenhum e foi para lugar nenhum. Não teve nenhum sentido deles estarem juntos. Não deu pra mim. Simplesmente assim, não deu pra mim. E eu lembro da época que esse filme tava com uma expectativa absurda por juntar esses 3 personagens. Mais a Anya Taylor-Joy e mais o menininho do Corpo Fechado. E trazendo assim um encerramento dessa trilogia inusitada, né? Só que as críticas desse filme foram tão negativas, mas tão negativas, que o Shyamalan admite que chorou ao vê-las.
Abre aspas. Sinceramente, eu estava me sentindo como eles nunca me deixarão ser diferente sem jogar na pilha do lixo. O sentimento de inutilidade me apressou. E para ser honesto, ele nunca vai embora de verdade. Mas de qualquer forma, o filme continuou, certo? Ele se tornou número 1 em todos os países do mundo. E representa minhas crenças. Bom, é isso, o cara queria realizar essa trilogia, queria fechar esse arco. As pessoas não gostaram, ele ficou chateado e vida que segue, né, meu irmão? Acho que às vezes tentam diminuir o diretor só por conta de alguns filmes ruins, que é muito comum. Precisa apagar a história dele e não precisa apagar todos os sucessos comerciais que ele teve, né? Muito diretor, muito badalado aí, não consegue se pagar com seus filmes só na bilheteria. Precisa de outras formas de faturamento para isso, né? Mas tá lá Shyamalan conseguindo sempre se pagar, né? Eu não gosto do filme, mas admito que respeito essa postura dele de acreditar nas crenças dele. E logo depois ele fez Old, é uma adaptação de Sand's Castle. Muitos fãs da obra original não gostaram da adaptação feita aqui, e dizendo que o Shyamalan mudou muito a história, deixou os diálogos mais fracos, enfim, não teve uma boa repercussão. E depois os últimos 2 filmes dele foi Bate, A Porta e também o filme A Armadilha. A gente não pode falar que a carreira do Shyamalan é mal sucedida, ou que ele é um farsante dentro de Hollywood. O cara sempre conseguiu se pagar dentro de seus filmes. Todos os filmes que ele já fez, o orçamento foi pago. Nenhum filme dele saiu no prejuízo. Tu não pode falar que esse cara que saiu da Indie, que conseguiu fazer um filme independente, se destacar por esse filme independente, conseguiu alcançar grandes escadas dentro de Hollywood, que pouquíssimos diretores conseguem, e falar que esse cara é enganador, uma farsa. Não é, cara. O que a gente pode criticar, o que a gente pode falar é sobre como os filmes caíram de qualidade. Ou como os filmes dele não chamam mais tanta atenção quanto o começo de carreira dele. Isso a gente pode analisar pelos cacuetes dele, de tentar sempre trazer uma reviravolta no final. E às vezes ele tentar trazer essa reviravolta desconstrói toda a história que ele estava contando, até mesmo dentro do filme que ele está contando. Enfim, às vezes eu sinto, e não só eu sinto isso, ele tem essa necessidade de repetir aquele impacto que ele teve. Eu acho que muitas vezes quando o diretor quer imprimir muito a assinatura que ele tem, os maiores pontos positivos que ele tem, às vezes esquece de contar a história que ele está contando ali, sobre o que é a história, qual mensagem que ele quer transmitir ali, sobre quem ele quer contar, quais temas que ele quer abordar ali. Então, às vezes, essa necessidade de uma assinatura forte sempre em seus filmes atrapalha na continuidade da história. Uma coisa bem similar ao Zack Snyder. Mas eu não ouso comparar o Shyamalan com o Zack Snyder. Eu acho que o Shyamalan é muito mais diretor. Ele é inspiração para muitos diretores de thriller, suspense, como um novo diretor de thriller, trazendo coisas muito novas, muito modernas. O próprio Armadilha tem uma proposta muito moderna, né? Ele se baseando em todos aqueles ataques dentro de shows e trazer isso como a temática principal de seu filme. Tu pode não gostar de como ele constrói isso, mas que ele tenta fazer diferente e ele consegue se pagar por isso, ele consegue. E nesse sentido eu quero afirmar que o Shyamalan é sim genial, cara. Concorda comigo? Não? Gostou do vídeo que eu fiz aqui? Comente aqui, cara. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!